O que Deus mostra para uma pessoa, Ele mostra para qualquer um. Ele não tem filho mais especial. Ele quer se revelar a cada um de nós. Ele quer transformar a vida de cada um de nós. A chuva que cai lá fora, ela renova, né? Ela traz um alívio do calor. Mas a chuva que cai aqui dentro, ela transforma a nossa vida. Então o Espírito Santo está aqui para fazer isso. A obra é dele. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus, ele cura as nossas vidas, ele cura cada um de nós. Ele é tão verdadeiro, é um amor que liberta, é um amor que transforma o pecador, é um amor que transforma os desejos do ser humano, é um amor que justifica, é um amor que limpa. Esse é o amor do nosso Deus por cada um de nós. É um amor verdadeiro, é um amor que acolhe, é um amor que guia, é um amor que transforma. Não existe nada que possa separar cada um de nós desse amor. Não existe nada nesse mundo que possa tirar das nossas vidas a grandeza dessa salvação. Em cada detalhe das nossas vidas, Ele entra com o amor dEle e cura. Ele entra com o amor dEle e liberta. Em cada detalhe das nossas vidas, Ele é fiel. Ele é o Senhor. Ele te ama e quer te transformar. A sua fé move todas as situações. A sua fé é suficiente, porque Ele já te deu tudo. Ele te deu tudo. No amor dEle, tudo é seu. No amor dEle, através do amor do nosso Deus, Ele providenciou para cada um de nós a melhor roupa. Ele colocou nos nossos dedos anéis de autoridade, renovando a nossa autoridade. A melhor roupa, lá em Lucas capítulo 1, versículo 15. Lucas capítulo 15, versículo, vamos ver aqui. Eu não ia ler isso, mas vamos ler isso aqui agora para fixar essa palavra. Lucas capítulo 15, a passagem do filho pródigo. Quando o filho voltou para casa, o que o pai fez? Versículo 22, capítulo 15, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Deus, Ele não tem nenhum bem que Ele não queira nos dar. Não tem nenhum bem que Ele não queira fazer na nossa vida. Ele quer nos dar tudo. Ele quer fazer tudo, tudo por nós. Por cada um de nós, em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo quer entrar e reinar. Quer entrar e manifestar a glória de Deus. E esse é um lugar de muita paz. Esse é um lugar de autoridade restaurada. Porque quando ele coloca aqui, né, o anel no dedo do filho, restaurou a autoridade dele como dono de tudo. Porque ele era dono, né? Ele abandonou a casa, mas quando ele voltou para o pai, ele era de novo. Ele foi revestido de autoridade. Da mesma forma, Jesus entrou nas nossas vidas e nos deu autoridade sobre todas as coisas desse mundo aqui. Então não tem nada mais que pode te atrapalhar. Não tem nada mais que pode te tirar do caminho. Não tem um salmo que fala, né, que o justo, né, ele não tem medo de má notícia. Você não precisa ter medo de má notícia.
Você precisa entrar na presença de Deus cada dia mais, confiar nele. Até que o mais ele vai fazer. O mais. Tudo. O que é o mais? Tudo. Tudo para cada um de nós. Porque no lugar que entra a sabedoria do nosso Deus, a sabedoria do céu, ela é suficiente. Ela é suficiente para fazer tudo. Em todas as áreas da nossa vida existe um lugar onde Deus quer reinar, onde Deus quer manifestar o amor abundante dele por cada um de nós. Lá em Cânticos, capítulo 4, versículo 2, diz assim: levou-me à casa do banquete. O livro de Cânticos é a relação da igreja com Jesus, né? Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. O amor de Deus sobre as nossas vidas muda tudo. Muda tudo. Você não tem mais falta de nada. Você pensa que tem falta, mas você não tem. Porque no amor de Deus, nesse lugar, nessa grandeza, está tudo pronto. Tudo é seu. Tudo é seu. Mas só pode se entrar lá nesse lugar pelo Espírito. A alma, a carne, o natural, não vale nada nesse lugar. Mas o Espírito. Quando você entra em Deus, no Espírito. Quando você entra no céu da sua vida, no Espírito. Aí acabou todo medo. Acabou toda confusão. Acabou toda tragédia. Acabou toda falta. Acabou o fracasso. Esse lugar onde Deus tem para você. Lá não tem falta de nada. Esse lugar é real. Esse é um lugar especial. Foi isso que Ele preparou para nós. Foi uma salvação verdadeira. Salmo 84, versículo 11. Porque o Senhor é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. A transformação do Espírito Santo dentro de cada um de nós é para nos dar coragem. Coragem de enfrentar situações. Coragem de olhar para a terra prometida e crer que lá é o nosso lugar e que as outras coisas não importam mais. Olhar para as promessas e confessar que elas já são na nossa vida. A promessa que Deus dá é a nossa realidade. Aquilo que a gente vê não é a realidade. O que é a realidade é o que está escrito no céu sobre cada um de nós. Então chegou o nosso tempo. Chegou o dia da nossa vitória. E nós vamos entrar nessa presença de Deus até que o Senhor venha, até que Ele se manifeste, até que Ele cumpra nas nossas vidas aquilo que Ele prometeu, milagres e maravilhas, dias gloriosos na presença do nosso Deus. A manifestação dessa glória que nós temos desejado por anos e anos, num lugar escondido, Senhor, num lugar oculto, num lugar que homem nenhum vê, mas o Senhor vê, e o Senhor sabe, e o Senhor nos conhece, e conhece o nosso coração, manifestará a sua glória, e o mundo verá que só o Senhor é Deus, e no nosso espírito virá a força de muitos leões, a força de muitos leões. Força não é humana, força que não é humana, força de conquistadores, força de pessoas que entram num lugar, aleluia, lugar de grandeza, lugar especial, que homem nenhum poderia entrar, homem nenhum conseguiria de si mesmo, mas por quê? Por causa desse amor,
Por causa dessa grandeza do nosso Deus, preparou para nós um caminho seguro. O imundo não passará por ele, será somente para o seu povo. Efésios 2:5. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra de Deus é real. Ela é a nossa estrutura. Ela é a nossa força. Não existe firmeza nesse mundo, mas nessa palavra tudo é firme. Tudo é verdadeiro, tudo é real. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, vivíamos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Esse é o nosso lugar, lugar de conquista, lugar da graça que Jesus manifestou por nós. A graça é verdadeira, a graça é libertadora. Esse lugar é especial. Nós podemos confiar no nosso Deus, porque Ele leva cada um de nós, não pelos caminhos que nós achamos os melhores, mas pelo caminho que Ele sabe que é o melhor. Então, quando você faz planos na sua vida, quando vem o plano dele, muda tudo. E aí você pode ficar confuso, mas eu já planejei assim, eu já queria fazer assim, eu já estava pronto, já estava fazendo tudo assim. Mas quando Ele vem, Ele não faz a nossa vontade, Ele faz a vontade dEle. E a vontade dEle é muito boa para nós. Por quê? Porque ela vai arrancar de nós alguma coisa ruim. A vontade dEle, o plano dEle, arranca de nós as coisas desse mundo aqui e coloca os valores lá de cima. Por isso que Jó, no final da vida dele, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque agora eu te conheço. Agora eu sei que o Senhor é Deus. Então, as dificuldades não foram ruins. Elas levaram ele para um lugar onde Deus queria levar. E Deus quer levar cada um de nós, esse mesmo Espírito está aqui hoje para levar cada um de nós a esse lugar. A entrarmos no nosso chamado. O poder do chamado é impressionante. O poder do chamado é muito maior do que o poder de uma pessoa. O poder do chamado é o poder de Deus. Aquilo que você foi chamado para fazer nessa terra, existe uma sabedoria extraordinária para que seja feito. Independente de que área seja, a sabedoria é a coisa principal. Busque ela com todas as suas forças, com tudo que você tem. Porque lá nesse lugar, onde Deus tem conselhos para nós, lá nesse lugar, Ele mostra quem nós somos. Filhos de Deus. Nós temos herança do céu. Nossa vida não é uma vida qualquer. Nós estamos aqui com um propósito. Existe um lugar para vivermos. E é nesse ano de 2026 que muitos aqui vão mudar totalmente. Aqueles medos já não vão ter mais nenhum lugar, não vão ter mais espaço nesse lugar da glória. Esse lugar de santidade.
É como se o sol estivesse brilhando dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Ele ilumina tudo. Ele traz à luz tudo aquilo que é necessário para que venha a transformação, para que venha a mudança, para que abandone o passado, para que largue o pecado, para que entre na justiça, para que a glória de Deus se manifeste, para que você possa olhar para frente, olhar para as promessas, com os olhos fixos no Senhor, não olhando mais nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para o Senhor, para um lugar onde Ele vai te levar, para um lugar onde Ele vai te conduzir. Porque Ele te escolheu, porque Ele te amou, você pode amar. Porque Ele te amou, você levará o amor. Amor transformador de Deus. Tem uma pergunta sendo feita hoje, né? Será que os católicos são nossos irmãos? Porque eles não falam nada sobre o novo nascimento, né? O Papa apareceu agora falando que tem que ser Jesus, né? Não pode mais ficar orando só para, né, rezando para Maria e tem que colocar Jesus porque Jesus é o Salvador. Mas a Igreja Católica não fala de novo nascimento, né? Então, o novo nascimento, o arrependimento dos pecados é que é a restauração do homem. Então nós não precisamos olhar para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso bairro aqui, com a expectativa de que, né, eles já são salvos, porque eles não são salvos. Mas existe uma mão de Deus se movendo, a mão do Senhor se movendo em favor da salvação deles. E quem Deus vai usar? Você. Quem Ele vai usar? Você. Então não ficará nada escondido, não ficará essa confusão. Lá na Igreja Católica tem aqueles que vão ser salvos, mas Deus usará gente que tem a sabedoria do céu para esclarecer, para trazer a vida, para trazer a verdade. E onde a verdade entrar? Onde a verdade entrar, ali entrou a liberdade total. Porque Jesus é esse poderoso Deus, esse poderoso Deus que transforma. Então todo o nosso país pode ser mudado por isso. Então nós colocamos a nossa expectativa no que Deus pode fazer através de nós, por esse mundo, por essa sociedade, pelo nosso país. E é isso que Ele tem nos chamado, para nós entrarmos lá onde está o valente, lá amarrarmos o valente e estabelecermos a autoridade do céu. E então o seu chamado, ele não é um chamado que você simplesmente vai ficar na igreja o tempo inteiro conversando com as pessoas. Não, você vai. Você é enviado. E pouco importa se você é o pregador ou se você é só uma pessoa que trabalha. No seu trabalho você é enviado. No seu trabalho o seu chamado se manifesta. No seu trabalho Deus te dá sabedoria. E a sabedoria é esse lugar aí, essa grandeza. A sabedoria de Deus é que faz as nossas vidas prosperarem. É que fazem o trabalho das nossas mãos prosperarem. Não é característica nossa, vem do céu. Aqui em 2 Crônicas, a primeira eu vou ler aqui em Mateus 12, 42. Mateus 12, 42 diz que, eu vou falar um pouco aqui dessa rainha do sul, a rainha de Sabá. Quem é essa rainha, né? É uma rainha, lá em Israel, do lado de Israel, do lado de baixo está o Egito, né? Onde tem o Mar Vermelho, que eles passaram o Mar Vermelho. Embaixo do Egito tem um país que chama Etiópia. E
muitas pessoas falam que essa rainha era uma rainha desse país, nessa época. E os países da África não eram pobres, não é o que é hoje. Isso daí foi uma mudança, uma transformação, né, de anos. Mas os países eram ricos. E essa rainha era uma rainha rica, tanto que ela levou muitas riquezas lá para Salomão. Mas Jesus falou aqui o seguinte, em capítulo 12, versículo 42. Jesus disse isso. A rainha do sul, que é a rainha de Sabá, se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então Jesus é mais do que Salomão, nós sabemos disso, né? Jesus é o Salvador, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é a própria sabedoria, não tem como ter mais sabedoria que Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Se Jesus aparecesse para nós aqui agora, eu acho que você não tem mais o que falar. Tudo de Deus manifesto. É a glória de Deus manifesta. Mas essa mulher estava persistindo, essa rainha estava persistindo em buscar sabedoria, em buscar alguma coisa. Em buscar, aqui no outro capítulo aqui, vai falar de enigmas. Eles conversavam sobre os enigmas. Eles queriam saber as coisas, queriam saber como fazer as coisas naquela época. Então Deus, ele se manifesta, ela não era do povo de Israel. Ela não tinha herança, ela não tinha ninguém na ascendência dela para poder fazer aquilo. Ela só tinha uma busca. Ela só tinha um desejo de conhecer. E o desejo de conhecer, o desejo de crescer, o desejo de entrar num lugar mais alto em Deus muda tudo. O nosso desejo muda tudo. Aquilo que nós mais desejamos é exatamente o que vai acontecer na nossa vida. Então não tem desculpa. O tempo pode passar, mas Deus vai se manifestar. Quando você busca Ele de verdade, quando você tem considerado Ele como seu maior tesouro, Ele vai se manifestar. Porque Ele não falha com ninguém, nunca falhou, nem vai falhar. Então, o dia que Ele entrou nas nossas vidas, Ele entrou para fazer grandes transformações, levar cada um de nós a ser um grande servo dEle aqui na terra, grande, poderoso. Homens e mulheres poderosas, pessoas poderosas que chegam nos lugares, o Espírito Santo se manifesta, as coisas acontecem. Essa é a vontade de Deus. Então não perde mais tempo com coisas pequenas. Não perde tempo com coisas daqui da terra. Olha para o céu. Olha para as promessas. Olha para a grandeza do seu Deus. Olha para o que Ele tem te chamado para fazer e vai. E entra nesse lugar. E se Ele não te falou nada até hoje, que Ele fale hoje aqui agora, em nome de Jesus. Esses espíritos que têm feito você ficar longe de Deus, eles não têm mais autoridade sobre a sua vida. Você pode entrar no seu lugar, um lugar espiritual de grandeza, um lugar santo. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele fará. Aquilo que Ele prometeu, Ele é poderoso para fazer. Quando Ele tirou o povo do Egito, da escravidão, Ele ainda fez os egípcios darem todas as riquezas, tudo de ouro e prata que eles tinham para os escravos. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele vai mudar a sua história se você deixar, se você se ocupar em buscar a Ele dia e noite. Ele não tem pouca coisa, Ele tem muito para cada um de nós. Não é pouca coisa, é muito. Ele quer te dar as riquezas escondidas, tesouros escondidos da sabedoria. Na sabedoria se manifestará a grandeza de Deus. Então Jesus falou isso. Ela veio distante para conhecer, para saber. Que sabedoria é essa do céu? E agora vocês estão aqui me ouvindo de noite e não querem nada. Mas
A justiça de Deus, ela é real. Muitos são chamados, mas aqui nós estamos os escolhidos. Aqui nós estamos os escolhidos. Aqui nós já estamos entrando num lugar muito mais alto. Aqui você já não está mais num lugar de ânimo duplo, de querer voltar para o mundo ou querer ficar na igreja. Não, você já está num lugar mais alto. Um lugar mais forte, onde você quer entrar nas promessas. Você quer entrar na terra prometida. Entrar naquilo que Deus diz. Porque o que Deus diz é. O que Deus diz já é. Pouco importa o que o mundo diz. Pouco importa o que as pessoas dizem. Quantas pessoas já me amaldiçoaram? Quantas pessoas já falaram todo tipo de coisa contra mim? Pouco importa. O que importa é o que Deus diz. O que importa é o que o Senhor diz. E lá nesse lugar de poder, eu sou livre. Lá nesse lugar eu sou livre. Eu não sou preso em nada, eu não sou preso em ninguém. Eu não sou preso a esse mundo. Eu não vivo na sabedoria desse mundo. Eu vivo da sabedoria do céu. Aqui é o meu tesouro. É daqui que eu busco os conselhos. Eu não estou no conselho do ímpio. Eu não quero saber o conselho, não quero saber o que o ímpio pensa a meu respeito. E é isso que você deve fazer. Pouco importa o que as pessoas pensam, o que importa é o que Deus diz. Quando Deus te diz uma coisa, não negocie os seus valores com ninguém. Não negocie os seus valores com ninguém. Assim você fica forte. Porque as pessoas te pressionam e você vai lá e negocia. Você, eu não sou tão crente assim, olha aqui, ó, não me persegue não, tá? Aí fica você e ele lá no buraco. Antes estava só ele, agora está você e ele no buraco. Não, irmão. Você está aqui para ser o sal da terra. Você está aqui para ser diferente mesmo. E se você é diferente, e se as pessoas te perseguirem, é porque é para ser perseguido mesmo. É porque nesse lugar você está ficando muito mais forte. É porque nesse lugar você entrou num lugar de independência. Você não faz mais o que as pessoas pensam que você deve fazer. Você faz o que Deus diz. Você é independente. Quem é dependente do que os outros pensam é fraco. É limitado. Quando você entra em Deus de verdade, você é independente desse mundo. Você tem uma nova autoridade que o mundo não dá e não tem. Então, nós não vivemos para os conselhos desse mundo, nós não precisamos estar nem aí para o que o mundo está fazendo, nós temos que olhar o que Deus quer fazer em nós. O que o nosso Deus quer fazer em nós é o que importa. O resto é bobagem. O resto é ladainha. Quando uma pessoa vier para conversar com você, várias coisas que você não está querendo, fica calado. Se demorar demais, começa a colocar a sua autoridade em ação. Começa a falar, não, eu não quero conversar sobre isso, eu não converso sobre esse assunto, eu não sou assim, eu não sou igual a você. Você não tem que ser igual a ninguém, você tem que ser igual a Jesus, tem que buscar ser igual a Jesus. Lá você vai encontrar um lugar de muita segurança. Você não vai ser confundido, não. Está entendendo? O mundo te confunde, o mundo te pressiona, mas o mundo as pessoas estão indo para onde? Para onde que eles estão indo? Para o lago de fogo, né? Lá onde o fogo nunca se apaga, né? Aí eles vão te criticando, aí eles estão caminhando para lá. Mas você não. Você está caminhando para a luz eterna. Você está caminhando para lá, ó, você mostrar a sua vida no seio de Abraão lá, ó. Você do lado do pai Abraão, né? Enquanto eles vão te olhar lá, ó. Aqueles que te criticaram, eles vão te olhar lá. Eles vão ver você lá. O fogo nunca apaga. A condenação eterna é terrível. Por isso nós não devemos desejar isso para ninguém. Mas nós não somos mais desse mundo. Nós não precisamos do conselho desse mundo. Nós precisamos da sabedoria do nosso Deus. Então Salomão, que entrou num lugar grande aqui de sabedoria, o que aconteceu? Ele foi um rei que os outros reis vieram até ele para poder conhecer o que é isso. E é isso que vai acontecer na vida de cada um de nós. As pessoas vão se aproximar de você para ver que Deus é esse. O que é isso aí? Eu não conheço esse lugar. Então é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas no ano de 2026. E as promessas dele se cumprirão e nada ficará oculto.
nada ficará oculto. Não é força humana, não é força daqui da terra, é do céu. 2 Crônicas 9, versículo 1 e 2. Um lugar de grandeza, onde o Senhor tem conselhos, onde o Senhor, o Espírito de Deus, Ele nos ensina como nós devemos viver. Ele nos guia. Ele nunca nos abandona. Ele nunca deixa a gente em confusão. Ele sempre tem novos conselhos. Ele sempre tem novas orientações. Porque a sabedoria dele é infinita. Aqui, no capítulo 9, versículo 1, diz assim: ouvindo a rainha de Sabá, que é aquela rainha do sul que Jesus falou lá, né? A fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas. Então era a forma que eles conversavam, porque eles queriam saber como as coisas funcionavam. O que eles deveriam fazer, era a forma deles conversarem, né? Mas, e com muito grande comitiva de camelos, carregados de especiarias e ouro em abundância, e pedras preciosas, e veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias de sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e seus copeiros, ela observou tudo. As pessoas estão te observando. E se você entrar no lugar que Deus tem para você, eles vão vir para te pedir conselho. Alguém vai se levantar para falar com você: eu quero isso aí, eu quero esse lugar aí. Porque ela olhou tudo, e tudo estava nesse lugar de excelência, tudo lá na casa de Salomão, não é? Tudo estava no melhor. No melhor. É isso que Deus tem para nós, tudo no melhor. Tudo arrumado. Uma casa bagunçada, tudo confuso, isso não é de Deus. O lugar que Deus tem para nós é você acorda de manhã, o que tem para fazer, para arrumar? Não vamos deixar as coisas aqui do jeito, né? Não vai deixando a vida toda bagunçada, não vai deixando, procrastinando as coisas para o dia seguinte, para a semana seguinte. Não vai deixando, não. Vai colocando em ordem hoje. Coloque em ordem a sua vida hoje. Coloca a palavra de Deus sobre as suas situações hoje. Sabe a pessoa que fica procrastinando é a pessoa que não tem urgência, né? A pessoa que não tem urgência, ela acha assim: se eu não trabalhar hoje, amanhã tá tudo bem. Tá bom, deve ser que tem algum sustento, alguma coisa, mas só que o tempo vai passando, né? Aí se eu não trabalhar no que vem, no outro tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se alguma coisa está em falta, coloca Deus nesse lugar aí. Senhor, vem reinar nessa área da minha vida. Vem reinar porque eu não estou conseguindo, eu sou falho, eu não estou conseguindo. Não tem problema nenhum em você ser fraco. Não tem problema nenhum em você ter falta. O problema é você não deixar Deus entrar nas suas faltas. Esse é um grande problema. Porque aí a coisa não muda nunca. As mudanças dependem de nós, da nossa humildade. E falar: Senhor, eu não posso. Eu não consigo. Mas o Senhor pode. Aquilo que eu não consigo mudar na minha vida. Os pecados que eu não consigo me libertar, o Senhor pode. Deus é real. O sacrifício de Jesus na cruz foi total, para pagar por todos os nossos pecados, anular, te limpar toda ofensa, tudo aquilo que você poderia fazer contra Deus, lá na cruz, foi tirado. Agora você precisa viver livre. Precisa viver livre, porque senão o pecado vai gerando fruto hoje. O pecado é um mal. O pecado gera fruto, sim. O pecado destrói mesmo o cristão. Então nós não podemos viver nesse lugar. Nós precisamos entrar no nosso lugar de santidade. Na presença do nosso Deus. Lá, na abundância de salvação. Lá tem um trono para cada um de nós. Lá tem uma mesa para nós sermos servidos ali. Lá tem tudo muito organizado. Tudo no lugar.
tudo do melhor para cada um de nós. Então ela olhou para aquele lugar e falou: olha, tudo aqui é do melhor. Então ela ficou ali aquele tempo ouvindo e admirando e deu muitos presentes para Salomão. Então ela pegou todas as riquezas lá e levou, né, que tinha para levar para Salomão. E aí no final aqui, eu queria colocar aqui uma situação que eu vi, que eu percebi, né, que eu entendi sobre Salomão aqui nesse momento. O rei Salomão, então, no versículo 11, vamos ler o versículo 11 agora. E fez o rei corredores de madeira de algumins para a casa do Senhor e para a casa do rei. Então, depois dela ter dado vários tesouros que ela tinha, né, ela tinha trazido ouro, trazido especiarias, entregou para eles. O que aconteceu? Salomão agradeceu e ficou muito grato. Obrigado, você veio aqui, me deu muitos presentes. Não. Salomão tirou várias coisas, pegou essa madeira, pegou esse ouro de Ofir, que tem aquela música, né? O ouro de Ofir, deve ser uma região, um lugar muito onde tinha um ouro muito puro, né? E trouxeram, então, o ouro que tinham trazido, né, de Ofir, e trouxeram madeira de algumins, que deve ser uma coisa importante também, e pedras preciosas. E fez o rei corredor... Versículo 11, eu li o versículo 10. Versículo 11. Fez o rei corredores de madeira de algumins, que era essa madeira, né, especial, para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou e o que lhe pediu, e além do que ela mesma trouxera ao rei. Então, o Salomão, além de dar sabedoria para ela, presenteou ela com um monte de riqueza também, mais do que ela tinha dado. E é assim que Deus age conosco. Quando nós chegamos para Ele pedindo conselho, Ele dá muito mais do que a gente precisa. Ele dá muito mais do que nós poderíamos dar. Ele faz na nossa vida coisas que nós nunca seríamos capazes de fazer. Ele faz nós entrarmos em lugares onde nós nunca entraríamos sem a autoridade dEle. Então não é pouca coisa o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Não é pouca coisa. Essa sabedoria, ela é especial. Ela é para filhos. Ela é para escolhidos. Ele tem esse lugar para nós. Então chega de olhar para a esquerda e para a direita. Vamos olhar para um autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o justo. O justo. Deus quer manifestar a justiça dele nas nossas vidas. Quanto tempo você tem passado por tantos problemas? Pessoas te pressionando o tempo inteiro, situações te pressionando. Chega. Dá um basta nisso. Chega. A partir de agora você enfrenta essa situação até que o Senhor venha. Até que o Senhor se manifeste. Até que a glória dele se manifeste na minha vida. Até que os milagres e maravilhas do céu se manifestem. Essa é a força que o Espírito Santo quer te dar. Essa é a força que o Espírito Santo quer te ungir hoje. Quer que você seja forte e corajoso. Quer que você entre nos lugares baixos lá e faça e edifique tudo de novo. Aquilo que está destruído seja reconstruído. As muralhas lá que estão derrubadas sejam reconstruídas. Precisa ter coragem. Precisa ter força para entrar nesse lugar aí. Para encarar os problemas de frente e falar: eu não vou ser vencido. Eu vim aqui como um conquistador. Eu vou entrar e vou sair e vou ser bem sucedido nesse lugar. Porque o meu Deus me deu tudo. Aquele que é o Senhor nos céus e na terra. E aquilo que tem te pressionado. Esses espíritos dos ares, eles não podem te resistir. Eles não podem resistir a essa autoridade. Eles não podem continuar te pressionando. Eles têm que ir embora. Você tem a autoridade de Deus hoje. Você tem a autoridade de conquistador hoje. Você tem a autoridade de filho de Deus aqui na terra. Você precisa entrar no seu lugar e exercer essa autoridade. Você precisa colocar em ordem aquilo que está em desordem. Você precisa ter o conselho do céu para falar lá na sua casa, com quem você quer que seja, com seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Você precisa ter o conselho de Deus para chegar lá com autoridade não humana, porque a humana não resolve.
Humano eles não aceitam, mas de Deus eles vão ter que aceitar. Quando um homem é levantado por Deus, ele é levantado diante de qualquer autoridade. Elias, que era um homem sem genealogia, sem nada, não tinha nenhum profeta ali, se levantou, chegou lá diante daquele rei Acabe e falou, em nome de Deus, 3 anos sem chuva, e pronto. E acabou, e foi o que aconteceu. Quando uma pessoa é levantada por Deus, ela é levantada. O resto é que se abaixe. Então Deus quer te levantar nesse lugar de autoridade na sua vida, nas suas situações. Que pode ser até diante de reis e autoridades aqui da terra. Não importa. Não importa. O crescimento, quando você, primeiro sacerdote do seu lar, depois sacerdote da igreja, depois sacerdote da nação, Deus não para. Ele não para. Ele quer te levar às coisas mais alto que puder. Se você aguentar. Se você conseguir. Muitas pessoas querem entrar em muitas coisas, né? Eu quero servir na igreja, eu quero fazer. Mas quando começa a servir na igreja, começa a ser pressionado. Aí é pressionado para não vir mais na igreja. Então você é pressionado para que você cresça e fique mais forte. Aí você vai entrar em novos lugares de mais autoridade. Quando Deus vê uma pessoa que tem o caráter, né, já transformado ali para receber mais, Ele dá mais. Ele não nega bem nenhum, não. Ele quer dar mais. Ele quer dar mais. Ele quer colocar você sobre mais. Se você tem uma empresa e tem um empregado, Ele quer te dar mais empregados. Ele quer fazer a sua empresa crescer. Ele quer fazer as coisas funcionarem. As coisas funcionam se nós entrarmos nessa sabedoria. Se nós escolhermos, porque é uma escolha. Não agradarmos mais a nós mesmos, mas agradar em primeiro lugar a Jesus. Se nós escolhemos isso, o caminho está pronto. As coisas estão todas prontas. E existe esse lugar onde você entra no seu chamado. Aqueles que estão aqui, tem pessoas aqui chamadas para pregar o evangelho, para, né, estar aqui na frente, segurar um microfone, outros chamados para o louvor. Mas tem muitos outros que são chamados para outras coisas. E você precisa descobrir o seu chamado. Porque se o seu chamado é para ser empresário, você também é chamado por Deus para sustentar a obra. Então não é por acaso que você está aqui. Não é só para sentar no banco e pronto, esperar a vida acontecer. Não, a vida tem que acontecer hoje. Você tem que colocar ordem em tudo. Eu quero que aconteça hoje, Deus. Eu quero que as promessas venham hoje. Eu quero ver a manifestação da sua glória na minha vida hoje. Foi isso que a rainha de Sabá fez. Não importa o sacrifício que eu vou fazer, eu vou lá. Eu vou lá. Eu quero esse negócio aí que esse homem tem. Então é isso. É isso que Deus tem para nós. É esse lugar aí. Então eu vi isso. No ano de 2026. Eu vi vários cofres. Eles estavam vindo voando, eles eram muito grandes, eles eram do tamanho de um carro. E eles estavam vindo aqui para a nossa igreja. Eles estavam vindo aqui, eles vão cair aqui. E o Espírito Santo me falou, chegou a hora. Quer dizer que esses cofres vão ser abertos e vão se manifestar aqui. Chamados que nunca houveram na humanidade. Coisas que nunca aconteceram na humanidade vão acontecer aqui, em nome de Jesus. Quando Deus mostrou isso, há muitos anos atrás, nós só permanecemos nessas promessas, mas agora nós estamos entrando nelas. E nós vamos ver com os nossos olhos o que o Senhor diz. O tempo é chegado. Eu vejo essa coisa que está acontecendo no mundo hoje como uma oportunidade. É uma oportunidade que vai acontecer. De que não precisa mais de muitas pessoas para fazer grandes coisas. Você vê que você pega um microfone, liga um microfone na internet, põe uma câmera e já começa a filmar e já consegue transmitir para bilhões de pessoas, né? Então, o mundo está indo para esse lugar onde você não precisa de muitas pessoas para fazer grandes coisas. Mas você precisa do seu coração ajustado em Deus. Porque Jesus um dia falou, aqueles meus discípulos, eles vão fazer as coisas que eu faço e ainda maiores.
Olha só o que Deus tem para nós. Então existe esse lugar, irmãos, vamos entrar nele. Eu não sei se a Daniel, vamos fazer mais uma adoração aqui. O espírito de adoração, espírito de comunhão, onde as palavras vêm. Quando você ama Jesus de verdade, a palavra vem. Não tem jeito. Não tem jeito dele permanecer calado. Ele reconhece seu coração, ele não fica calado. Então a palavra de Deus para você hoje é real. A palavra de Deus hoje é restauradora, a palavra é transformadora, a palavra é de coragem, que entre na sua vida. A força, uma força que você nunca viu antes. Que você sai daqui desse lugar essa semana com uma força, uma determinação que você nunca teve na sua vida. E você vai entrar lá diante das situações que te pressionam e vai vencer elas em nome de Jesus. Você vai vencer elas pelo poder de Deus. Você vai vencer elas pela sabedoria do céu. E o Senhor está vindo, o Espírito Santo está vindo. No ano de 2026, grandes coisas em nosso favor. Por nós. Porque o nosso Deus é por nós. Quem será contra nós? Aleluia.